Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast, o primeiro podcast da prevenção contra incêndio do Brasil. E hoje estou aqui com um convidado extremamente especial, um assunto diferente, um assunto que não falamos muito por aqui nesse canal. Na verdade, eu acredito que é a primeira vez que a gente traz esse tema para cá, Anderson. Que legal. Estou aqui com o Anderson Souza, ele que é tributarista e criador do canal Café Tributário. Veio conversar aqui junto comigo sobre quais são os cuidados que nós precisamos ter quando vou abrir uma empresa, ou se eu não tenho uma empresa, ou questão de tributação, como que funciona. Conheci o Anderson no Influência Business, que é um dos programas, né, do Joel que a gente participa, e ele levantou a mão e falou... Ai, como é que foi que você falou? Eu tenho certeza que eu posso melhorar a tributação de todo mundo que tá aqui. Na hora eu falei, oi? Vamos conversar. Vamos ser amigos. É bem isso. E a partir disso a gente conversou bastante, né? O Anderson fez várias análises da Almolin mesmo, o que dava pra gente melhorar de maneira lícita, de maneira segura, sem jeitinho, se existia ainda alguma coisa que nós poderíamos melhorar dentro do nosso CNPJ, e por isso que ele tá aqui hoje. Então, Anderson, seja muito bem-vindo, muito obrigada por fazer parte do Prevcast. Obrigado, Renata. Prazer todo meu estar aqui com você. Acho que nós temos um assunto bem legal para se falar, por mais que a pessoa ache que é chato, né? Não é o dia a dia deles, né? Mas é importante. E eu acho que nós temos que trazer essa forma lícita. Eu vejo muitos profissionais hoje que acabam buscando caminhos alternativos para poder fazer o seu serviço, só que ao invés de crescer, eles criam uma bolha. E essa bolha, uma hora, ela pode estourar. Então vamos trabalhar aqui para a gente trazer o quanto mais informação possível dentro da legalidade é melhor. Eu acredito que até a primeira coisa que a gente pode falar, Anderson, é justamente a pessoa que acredita que por ela ser talvez ainda iniciante, sim, ela não precisa ter nada de CNPJ. Ela pode ser só um autônomo, não pagar imposto, o cliente não pede nota, a gente só... um projeto é 2.000, Anderson, sim, você faz no Pix, pronto, acabou. Isso não tá certo? Não vou nem perguntar, né? Isso não tá certo, ponto. Agora, quais são os riscos e o que talvez a pessoa que tá pensando que para abrir empresa é extremamente caro, o que ela tem que fazer, por onde... Sabe, tipo, é realmente muito Sim. caro? Vamos lá, ó. Vamos voltar um pouquinho, tá? Esse assunto. Antes da gente começar a falar de tributação, eu queria trazer um pouco de uma mentalidade um pouco diferente para esses profissionais, porque a área de vocês é muito parecida com a minha, né? Que é a área contábil, a área jurídica. Nós fomos formados para exercer a nossa função técnica. Sim. E aí, quando a gente resolve abrir um negócio, a gente fala, poxa, eu quero expandir. Para eu expandir, eu realmente vou ter que abrir um negócio. Eu vou ter que replicar o que eu sei fazer de melhor com outras pessoas. E nós não estamos falando mais do profissional técnico, nós estamos falando do empreendedor. E esse lado empreendedorismo é algo que a gente costuma não olhar no decorrer da nossa carreira. Sim. E eu vejo muito, prestando consultoria para vários profissionais, que, por exemplo, o melhor vendedor daquela empresa, ele compra depois uma loja. Mas a loja depois não vinga porque ele não é um bom empreendedor, ele é um excelente vendedor. E acontece muito isso na nossa área. Então eu quero que a gente comece a pensar que enquanto as pessoas estiverem pensando como profissional técnico, dificilmente elas vão crescer na linha empreendedora. E vamos quebrar também aqui uma ideia que existe, que é muito forte, que fala, olha, eu pago um contador para que ele seja responsável por tudo. Eu até concordo isso, a responsabilidade está dentro de uma contabilidade, o contador ele tem que exercer aquela função de prevenção para não haver o problema, fazer a empresa pagar menos impostos. No entanto, é muito importante que o empreendedor também tenha esse conhecimento, porque no final, a empresa está no nome dele. As consequências que irá ocorrer aí, seja por uma autuação, seja por um problema que você às vezes não conseguiu vender para uma determinada empresa porque você não estava regular. Isso você vai sofrer, você vai ter essas consequências. Então, essa mentalidade empreendedora, entendendo o que eu carrego por trás quando eu abro um CNPJ, ela é muito importante. Então, como nós não fomos preparados para isso na faculdade, enfim, no ensino que a gente teve no decorrer da vida, é o momento da gente falar assim, opa, eu quero abrir um CNPJ, eu preciso me preparar como empreendedor também. Porque senão você começa a dar passos e é muito fácil. É muito mais fácil você sonegar, por exemplo. Eu não preciso emitir nota, ponto. Eu faço um Pix, eu passo o Pix para a Renata me paga e tá tudo certo.
Só que quando a gente começa a crescer, a gente tem que lembrar que tanto a Receita Federal quanto o Estado, enfim, qualquer fiscalização, ela tem o poder de fiscalizar durante 5 anos. Então, eu fazia errado, mas agora eu passei a fazer certo. Legal, ótimo, você deu um passo. Mas você tem que lembrar que aquele passado teu, ele vai ficar por 5 anos exposto e pode ser sim que você seja autuado pelos erros que você cometeu. Então, o ideal, quando a pessoa vai iniciar um negócio, ela começa a ter resultado e ela fala, poxa, eu preciso escalar o meu negócio, é ela sentar, analisar, ok, quais são as minhas responsabilidades e daqui para frente eu começo a trilhar um novo caminho, mais a linha empreendedora do que a linha técnica do assunto. Nossa. Antes até da gente chegar no CNPJ, Anderson, existe alguma maneira de eu trabalhar de forma lícita, prestando serviço para alguém sem ter CNPJ? Sim, tem. Acontece o seguinte, quando você está trabalhando com pessoa física, a tributação ela é mais pesada do que para pessoa jurídica. Eu vou colocar alguns termos aqui, vou tentar fugir dos termos técnicos para que a gente possa fazer a galera entender legal. Imagina o seguinte, vou pegar o mesmo exemplo teu. A pessoa recebeu R$5.000. Se ela recebe pela pessoa física, ela tem que pagar imposto de renda, INSS, com determinadas alíquotas, que são maiores do que lá na pessoa jurídica. Quando eu faturo isso lá na pessoa jurídica, eu já pago os impostos lá. Então, esse dinheiro ele vem para mim livre de impostos. A gente chama isso de distribuição de lucro. Então, é uma diferença que eu estou falando, mais ou menos aí, ó. Um exemplo, eu vou pegar no imposto de renda. Na pessoa física é 27,5%. Lá na pessoa jurídica, dentro do DAS, que é do Simples Nacional, isso reflete-se 1 ponto alguma coisa a 2%. Então é uma diferença assim muito grande. Vamos pegar no DAS a alíquota cheia de todos os impostos, que vai dar na média de 6% a 10% conforme o faturamento. Pô, mas nós estamos falando só de imposto de renda na pessoa física, 27,5%. Então é uma diferença muito gritante. Então faturar pela empresa e você receber esse dinheiro por lá e depois esse dinheiro sair para você como uma distribuição de lucro, ela é muito mais vantajosa. Você regulariza e paga menos impostos. Então, em que momento que eu devo fazer isso por pessoa física? De verdade? Eu acho que nunca. Acho que o momento que você decidiu, sei lá, você é um CLT, aí daqui a pouco você falou, poxa, eu tive a oportunidade de prestar minha primeira consultoria. O primeiro passo seria abrir um CNPJ. Aí fatura por lá, esse dinheiro sai da conta da empresa, vai para a sua pessoa física, livre de impostos. Existe aí na tal da reforma tributária, que estão falando que essa saída da empresa para os sócios vão ser tributada. Mas eu não gosto de ficar falando com o que pode acontecer. Vamos trabalhar com o que temos hoje, né? E hoje funciona dessa forma. Eu lembro que quando eu decidi empreender, eu sempre fui bem crítica com esse tipo de coisa. Então, eu procurei um contador na época e ele me falou, né? Ele falou, olha, como você vai testar o que você quer fazer na sua vida, faz dessa forma pelo CPF, só que a gente vai emitir uma DARF todo mês. E aí, pro cliente final, eu emitia tipo um recibo, não lembro exatamente agora o nome que era. Um RPA. Um RPA, isso mesmo. Recibo de pagamento de autônomo. E é exatamente isso aí. Então, a gente fez isso, acho que durante o primeiro ano, que foi o tempo de eu olhar e falar, putz, é isso, vou. E aí, logo, eu já vim direto vou abrir um CNPJ, vou abrir uma empresa. Então, primeiro conselho que você já deixa, a primeira orientação já é, vestiu a camisa que vai ser empreendedor, já começa certo. Nem passa por esse teste, por exemplo, que eu passei no caso. Não, eu não passaria pelo seguinte, a tributação na pessoa física ela é muito mais alta. Então, quando você emitir o seu RPA, a empresa que contratou o teu serviço, para ela também ela tem um custo extra, que vocês às vezes não conseguem enxergar. Porque, por exemplo, ela faz uma retenção de impostos lá no seu RPA e você cobrou 5.000. Então, ela vai descontar os impostos e vai te pagar o líquido. Só que ela, além daquilo, ela tem que pagar para o fisco mais 20% porque ela tá contratando uma pessoa física. É como se fosse uma colaboradora para ela. E isso faz com que, às vezes, ela não opte pelo seu serviço, porque para ela o custo é muito maior. Então, o seu preço vai ter que ser muito inferior do concorrente para que todo esse custo tributário vale a pena para a empresa. Então, até para efeito comercial, é muito ruim estar na pessoa física. Porque daí a gente tem que a empresa vai, sei lá, vamos supor que
eu falo, beleza, Anderson, vou te contratar pelo RPA, só que você vai ficar com todos os custos. Então, você teria que pagar 20% desse custo É que a isso empresa aí. teria, mais 27%, então, sei lá, E sobraria... mais 11% de INSS. Tá, não, só... Mas A gente tá falando de 27,58. é isso Sobraria aí. 42%. É isso aí. Então, um projeto que a pessoa tá cobrando R$ 1.000, sobraria pra ela 420, que aí desses 420, ela teria que tirar os custos Exato. da empresa dela. E R$ 2 sobra. hoje o que eu aconselharia, por mais assim, que eu tenho um escritório de contabilidade, mas eu falo assim, o iniciante, o cara que quer testar, ele pode ir para uma contabilidade, por exemplo, online. O que é uma contabilidade online? Uma contabilidade online é uma que tem uma plataforma e você vai inserir os seus dados lá e ele vai gerar os seus impostos, vai fazer as obrigações acessórias. Você passa a ser o gestor da contabilidade. Mas a chance de erro não é muito grande? Então, a chance de erro mas se você quer testar, é mais barato você fazer isso do que você ir para pessoa física. Entendi, É para eliminação de custo. entendi. Agora, com a visão de que, olha, eu já estou com um contrato, eu fechei um contrato para 1, 2 anos e eu vou crescer, a melhor coisa aí no meu ponto de vista é você já trazer uma contabilidade mais próxima de você, que você vai ter contato com a pessoa vai poder te orientar qual é o teu próximo passo, porque você faz um planejamento. Isso é muito importante. Eu vou até abrir um leque aqui, talvez a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto. A gente tem alguns tipos de regimes tributários. Só que a gente já pensa diretamente no Simples Nacional. Tá? É fato. Parece que é uma escadinha. E esse Simples Nacional, às vezes, ele é um vilão. Porque o Simples Nacional funciona assim: eu emiti a nota, eu pago o imposto. Ah, mas eu tive muito prejuízo com aquele projeto. Mas você emitiu a nota, você paga o imposto. Existem outros regimes tributários, tipo um lucro real da vida, que ele fala assim, ó, você só vai pagar o imposto se você tiver lucro. Se você tiver prejuízo, você não paga. Então, uma contabilidade que ela não está próxima do seu cliente, ela não consegue orientar qual que é o melhor caminho para ele ir. Então, eu quero quebrar logo aqui essa ideia de escadinha. Porque geralmente no ramo de vocês não pode o MEI, mas Sim. Geralmente é isso. MEI, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. É a escadinha. O lucro presumido vem antes do lucro real, nesse caso. Eles colocam como escadinha, por quê? Porque o lucro presumido é praticamente igual ao Simples Nacional. Emitiu a nota, paga o imposto. A única diferença é que você tem um limite de faturamento maior do que o Simples Nacional. Tá? Então a galera faz essa escada. Eu estourei do Simples, eu vou pro presumido, depois eu vou pro real. Não, a gente tem que quebrar isso daqui. Regime tributário é escolhido pela relação que a empresa tem naquele momento. Qual que é o resultado que ela está tendo? Eu posso faturar R$ 10.000 e ter um baita prejuízo. Às vezes é muito melhor eu estar no regime do lucro real quando eu vou pagar imposto até eu me equilibrar. Nossa, excelente. Agora, vou te fazer uma pergunta. Se você achar que ela pode ser polêmica demais, não precisa responder. Então, vamos responder. Estamos vivendo, ou talvez sempre vivemos, e eu tô por dentro disso agora, pode ser, nesse negócio, numa era onde é tudo muito online, vamos ser práticos, vamos funcionar. Eu sou a pessoa do físico, né? Então, igual você comentou do contador, eu preciso face to face, falar, perguntar e entender. Quando a gente vai para essa questão da contabilidade online, quais são os riscos? O que essa galera precisa cuidar? Por mais que seja mais barato, eu não sei se é uma economia que compensa lá na frente. Sim. Eu costumo falar o seguinte, inclusive assim, é bem polêmico esse assunto, gerou muita polêmica, né? Hoje ele já está até mais ambientalizado dentro do mercado contábil. Quando surgiram as contabilidades online, houve uma pressão muito grande até para o CRC interferir isso. Né, porque fugia de uma prática do contador que não é mais o contador que exerce a sua função. Na verdade, ele fornece uma tecnologia para que o cliente em si, dentro dos conhecimentos dele, ele vai inserindo a informação. Então, eu coloco muito, assim, fazendo uma analogia, é um self-service. Então, você tem lá, aí você escolhe o que você quer. O problema é, o que você está escolhendo? Você tem conhecimento para escolher? Então, né? Como se estivesse terceirizando uma responsabilidade. Terceirizando uma responsabilidade. Então, você atua como uma plataforma. O grande problema, Renata, é que as pessoas, elas buscam preço. Sim. Né? E dentro dessa área contábil, tributária, o que mais vale é você chegar e sentar com alguém e falar assim, olha,
não importa quanto você vai me cobrar, eu vou ter esse resultado? Aí a conversa muda. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, em planejamentos que a gente faz dentro do escritório. Às vezes a pessoa... Vou pegar um caso que aconteceu agora, recente. Nós tivemos uma empresa de capacetes. E ela está no e-commerce. E ela chegou lá pagando 40 mil só de CMS, que é um dos impostos do Estado. E aí, quando eu olhei a operação dela, eu falei, putz, você está pagando à toa esse valor aqui. Dá pra gente recuperar esses valores e você não pagar mais daqui pra frente. E a gente recuperou 2 milhões para ele. Dos últimos 5 anos. E ele não pagou mais os 40 mil por mês. Ele pagava de uma contabilidade em torno de 1.800, 1.900, era mais ou menos isso. A gente cobrou 4 mil reais dele. O que vale mais a pena para ele? Entendeu? Então, é essa análise que a gente tem que fazer. E quando a gente vai contratar esse tipo de profissional, a gente vai pro preço. Então, a contabilidade online, óbvio, ela é mais atrativa. Ela não tem o custo operacional ali da galera, que tem um custo alto. Eu sou um cara do físico também. Tanto que o meu escritório eu trabalho segunda a quinta presencial e na sexta estamos em home, porque também a gente tem que atender um pouco o que está acontecendo no mercado. Dá pra gente fechar os olhos. Mas eu acho que eu não consigo ver, por exemplo, a possibilidade de preparar pessoas, por exemplo, não estando no tete-a-tete com elas. Sim. Talvez é até um problema minha, uma falha minha, né? Mas eu ainda não descobri o caminho ainda para fazer isso de forma online. E quando eu vejo empresas de tecnologias tão grandes não conseguindo desenvolver seu trabalho online, eu falo, opa, eu não tô tão ruim assim, né? Porque eles têm uma baita tecnologia. É que eu acho que, nesse caso, foge de se tem a tecnologia ou não. É uma questão de conhecimento, de experiência. Exato. De analisar números, de estar perto. Acompanhar, né? Um acompanhamento. Exato. Não existe como terceirizar isso. E eu vejo muito, sabe, Renata, assim, no nosso dia a dia lá, às vezes o cara teve o projeto da vida dele. E acho que no caso de vocês aqui deve acontecer isso constantemente. Só que por conta de uma certidão negativa, uma dívida que ele tem lá com o fisco impede que ele aceite que a empresa aceite ele como prestador de serviço. É o jogo que eu acredito que esses profissionais têm que estar. Falando, cara, eu estou aqui em campo e estou apto para jogar. Sim. Então, o que eu tenho que fazer para estar apto para jogar? Então, você tem que ser bem assessorado por isso. Não significa que você vai pagar extremamente caro por contabilidades. Inclusive, vou fazer aqui o advogado do diabo. Um grande conselho que eu dou pra galera é procurar contabilidades nichadas. Nichadas, porque eles têm muito mais conhecimento técnico para poder colaborar com o prestador de serviço ali que atende aquela área do que uma contabilidade genérica. Eu te falo porque eu vivenciei esses dois mundos, tá? Eu criei uma contabilidade genérica, que eu atendia meu nicho era o CNPJ. Tem CNPJ também, tá dentro. Eu até falo, contabilidade é o melhor negócio do mundo, né? Porque tem CNPJ é obrigado a ter um contador, ainda tem uma recorrência mensal, então é o melhor negócio do mundo. E eu atendi. Eu vejo que é muito difícil você preparar pessoas para dar a qualidade que às vezes você quer que aquele cliente tenha. E quando eu começo a atender e começo a crescer, é lógico que você não consegue atender todo mundo, você precisa de pessoas, e as pessoas não conseguem trazer a mesma qualidade. Quando você está num nicho de negócio, aquelas pessoas começam a vivenciar o teu mundo. Então, quando você falar de um termo técnico, aquilo também é um termo que já está internalizado neles ali. A contabilidade nichada, ela é mais cara? Sim, mas ela te traz muito mais retorno. Tá? É o especialista, ponto. Sim. Agora, para o nicho de escritórios de engenharia, área de incêndio, procura contador do quê? De escritório de engenharia? De escritório de engenharia. E olha isso, olha que engraçado que você tá falando. Eu não me vem nenhum na cabeça agora. Eu falo assim, olha, tá faltando marketing aí nesse negócio, né? Porque deve ter. Agora, algo muito próximo a vocês, e aí já tem alguns que eu conheço, inclusive, que são muito bons, é a linha da construção civil. Então, quando a gente não encontra o exato nosso nicho, a gente vai para o mais próximo. Vou dar um exemplo no meu caso. Meu nicho hoje é e-commerce, atacadistas e distribuidores. Esse é o público, porque eles têm uma semelhança muito lógica ali. Compra material e distribui para o estado inteiro. Um vende para pessoa física, o outro vende para empresa. Ponto. Então, meu nicho é esse. Quando o cara vai conversar comigo, ele fala assim, os meus produtos estão no full do Mercado Livre. A minha equipe sabe. Olha, mas lá você tem que entrar na plataforma e você tem que habilitar essa função. Se eu não sou nichado no público, não consigo entender isso.
Isso é um ponto bem interessante, Anderson, até pra galera entender. Por exemplo, eu tenho 2 empresas. E cada empresa tá em um computador justamente por isso. Porque ele é especializado na área de construção civil. Aí, por isso que eu te falei, escritório de engenharia eu não conheço. Construção Pois é. civil não é muito perto as informações, né? Porque construção civil tem vários requisitos diferentes. Mas tá ali. E o da outra empresa, ele acho que não tem necessariamente uma especialidade. Mas é importante a galera entender isso. Não é porque eu tenho um computador que eu posso levar todas as empresas para ele, que ele vai ser o melhor do mundo em todas. Não vai, não vai. Garanto pra você que não vai. E é muito difícil você preparar a equipe pra isso. Você imagina, a legislação ela é muito complexa, né? Então todo dia nós temos alterações, todos os dias. Você imagina em escritório de contabilidade, o cara tem uma indústria de sapato. Aí ele tem também uma metalúrgica, daqui a pouco ele tem um distribuidor, ele tem um comércio e chega a vocês como uma prestação de serviço de engenharia. Não Cara, tem como não tem acompanhar. como. Não tem como acompanhar. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer o básico. Por que esse cara é um problema para ele no futuro? Porque a pessoa que chega até ele chega por preço. E aí ele tem uma contabilidade online que tem o preço mais baixo que a dele. E às vezes ele quer cobrar mais, mas ele não consegue entregar porque ele não é um especialista. E aí o cara acaba saindo muito rapidamente dele. Então, acho que é muito importante a gente Turnover. falar isso, porque eu acho que quando você trata com especialista, você cresce muito mais rápido. E uma coisa que eu acredito que faça muito sentido também, Anderson, é que contabilidade é um casamento, né? Sim. Gente, pra você trocar, eu já troquei 2 vezes. É um parto. Sim. É tudo. A Você tua começa vida tudo tá de lá, né? novo. Exatamente. A sua vida, a vida dos seus colaboradores, pessoas que passaram pela sua empresa, seja por um dia, por 2 dias, que precisam de um histórico, tá lá. Então, ficar também pulando de galho em galho, Você não cria não é em legal. nenhum lugar. Eu lembro que quando a gente trocou, foi muito desgastante justamente isso. Porque, um lugar fazia de um jeito, até o outro lugar entender como era. Aí até anexar todas essas informações, até todo mundo falar a mesma língua. Exato. E um ponto importante, que você até falou de preço, que a gente pulou de uma contabilidade que pagava, sei lá, R$180, então já não era especializada naquilo, para uma contabilidade que a gente estava pagando quase 800. Isso aí, olha o pulo. Olha o pulo. E aí você entende toda a estrutura do que tem e o que está sendo apresentado, mesmo que a empresa esteja num Simples Nacional, por exemplo. E é fácil pensar sobre isso, Renata, assim, ainda mais quando nós estamos falando com prestadores de serviços também. Não tem milagre para ser feito, né? Se você quer um atendimento bom, de qualidade, o outro lado precisa ter suporte, precisa ter pessoas boas, precisa ter tecnologia inserida no processo, e tudo isso custa dinheiro, né? Então não tem milagre para ser feito. A gente tem que começar a pensar, né? Se eu fosse prestar um serviço, eu teria essa condição? Não teria. Então, poxa, eu não posso cobrar. Eu aprendi uma coisa com um cliente meu, eu comecei a empreender em 2009. E eu aprendi uma coisa lá para 2012, 2013, que nunca mais eu esqueci. Ele falou assim, você quer crescer como negócio? Sempre deixe os seus fornecedores muito bem estruturados. Porque são eles que vão fazer o seu negócio crescer. Quando você fala fornecedores, tá falando time, quem tá perto, quem tá jogando quem tá com aqui você. com você e quem tá na base ali de terceirizados, né? Seja contador, seja advogado, seja todos os seus fornecedores. Porque se você não dá estrutura para esses caras crescerem, você não cresce. E eu fiquei pensando, eu falei, cara, mas isso é uma visão com total sentido, porque a gente só foca no cliente. Né? A gente quer dar o melhor pro cliente. Mas pra gente dar o melhor pro cliente, a gente tem uma base aqui. E eu nunca mais esqueci isso, que eu falei, cara, isso faz muito sentido. Então hoje, quando alguém vem negociar comigo, eu não negocio mais o preço, eu negocio a entrega. Poxa, eu preciso aumentar aqui o meu honorário. Igual, por exemplo, tem um profissional de TI que ele tá comigo já desde 2012. E é quando ele chega para fazer reajuste, eu nem discuto o reajuste, eu falo, tá bom, e o que nós vamos ter a mais? Porque nós tínhamos uma situação. O que nós vamos ter a mais? Se ele me convence que vai ter a mais, tá tudo bem. Porque eu sei que ele vai precisar daquela grana mesmo. Porque ele tá projetando algo pro meu negócio. E isso faz muito sentido. Acho que é legal ter essa mentalidade. Nunca tinha pensado isso, não. Agora, beleza, a pessoa entendeu que ela não pode trabalhar ali só como autônomo, que vai ser caro demais ela ficar emitindo RPA. E ela resolveu, então, que vai abrir um CNPJ. Engenharia não pode ter MEI. Sim. Existe algum motivo para isso? De por que não pode prestar
Não pode ser MEI? Eu brinco que o MEI é o estagiário, né, do empreendedorismo. O MEI, ele veio para o fisco não perder tanto, porque perdia, óbvio. Tem muitas profissões ainda informais no Brasil, e o fisco tentou dar uma regularizada nisso, e até mesmo para que essas pessoas começassem a ter vida. Porque recebiam valores e não conseguiam comprovar. Quando ia comprar um carro, quando ia comprar uma casa, qual que é a comprovação de renda que se tem? E não conseguiam fazer esse tipo de comprovação. Então o fisco veio para regularizar isso. Eu confesso para você que vocês não terem MEI é um passo muito vantajoso para vocês, porque vocês já começam a pensar como gente grande, sabe? Nem dá tempo de pensar pequeno. Não dá, porque sabe o que acontece? O cara, quando ele entra no MEI, ele já começa a querer dar jeitinho. Ele já começa, e se eu abrir um MEI no nome da minha esposa? E se eu abrir um MEI no nome da minha sogra? E se eu abrir... Cara, não é isso. Né? É a mesma coisa quando já está no Simples Nacional e vai estourar o limite do Simples, que tem um limite de faturamento, e aí ele fala, agora eu vou abrir uma outra empresa do Simples no nome de fulano. Eu vou abrir, fala, haja CPF, né? E eu sempre trago essa analogia. A Magazine Luiza, a Casas Bahia cresceram abrindo várias empresas do Simples Nacional? Não foi assim que elas cresceram com estratégia. Então elas sabiam o jogo que elas queriam jogar. Então vocês não fazerem parte do MEI, para mim é um grande ponto vantajoso para vocês. Vocês já começam a pensar como empreendedores de verdade. E aí eu dou um conselho. Eu vou fingir que aqui não acontece isso, tá, Renata? Mas será que tem aquela notinha de consultoria e na verdade é um serviço de engenharia? Não, meus alunos não fazem isso. Porque a gente vê no mercado acontecendo umas coisinhas, mas eu acho que aqui não vai acontecer isso, né? E sabe uma coisa, Anderson, que igual eu comentei com você no começo, né? Eu sempre fui muito receosa com isso. Então, sempre defendi o certo pelo certo, enfim. Mas eu não sabia, até me contarem realmente, o quanto isso era comum no mercado. Muito comum. Até que uma vez, uma empresa super grande foi me contratar a R. Dalmolin, e ela falou assim, eu preciso que você me envie uma nota fiscal. Eu falei, mas você nem me contratou, vai enviar uma nota fiscal do quê? Tipo, ela, não, uma nota fiscal que você tem enviado para qualquer outro cliente. Se você quiser, você pode até arriscar o nome, mas eu preciso analisar essa nota fiscal. E eu fui falar com o meu contador. Falei, da onde isso? Por quê? Pra que ele tá pedindo uma nota fiscal? O que que tem? E depois a gente conversando, né? Justamente pra isso. Pra ver se a R. Dalmolin era uma empresa que dava jeitinho e tava emitindo ali consultoria ou qualquer outra coisa do tipo. Apoio administrativo tem muito. Sim, eu fiquei chocada. Ou se era realmente serviço de engenharia, porque a partir do momento que você coloca serviços de engenharia, é quando você sai do MEI. E fazer um projeto, ir numa obra, uma vistoria, uma fiscalização, você não tá dando apoio administrativo em nada, você tá fazendo o serviço de engenharia. É verdade. Simples. Olha, a gente vai falar aqui de contabilidade tributária, regularização, mas eu sempre vou bater nessa tecla, visão empreendedora do negócio. Às vezes a gente quer que as pessoas nos vejam como um grande. Poxa, eu faço um serviço melhor do que aquela grande empresa, porque quem faz sou eu, que eu tenho mais experiência do que os estagiários daquela empresa que vai fazer aquele trabalho. Mas aquela empresa, ela foi o quê? Posicionada. E ela está cobrando não é pelo profissional que está fazendo o trabalho, é pelo posicionamento que ela criou dentro do mercado. E aí vem a questão, como você quer ser visto no mercado? Se você quer ser visto como um cara que vai ser um servicinho aqui, ali, é um bico, aí um MEI com um apoio administrativo, consultoria, fazendo essa, não vou dizer falcatrua, mas dando esse jeitinho, pode ser que seja uma solução para você. Agora, se você estudou, você quer preparar o teu negócio, você quer crescer, cara, isso não é o caminho. Isso não é só na área de vocês, tá? São em todas, eu vejo muito disso. Por exemplo, o cara estuda 4 anos para fazer contabilidade, ele se forma, depois não tira o registro do CRC. E fica atendendo de forma legal, sabe? Então, é uma economia que não faz sentido na minha cabeça. Eu não consigo calcular. Mas vai ter um custo por ano, poxa. Pra trabalhar. Isso acontece muito dentro da engenharia, porque nós temos o registro do CREA. E, por exemplo, a R. Dalmolin, que é o meu escritório. A R. Dalmolin precisa ser registrada no CREA. Então, a R. Dalmolin paga lá R$900 para estar registrada no CREA. Só que a R. Dalmolin é um CNPJ. A R. Dalmolin não pode atuar. Então, ela precisa de um profissional atuando dentro dela. No caso, esse profissional sou eu, que também tenho CREA. E eu também pago esses R$900 por ano
para funcionar. Então, são 2 registros, licença de AutoCAD para você ter programas licenciados, a licença de serviços. Então, só que é um investimento que é o que você está falando. Você quer funcionar certo? É isso. Joga o jogo. E até, sabe, Renata, eu vejo até por uma questão mesmo de posicionamento, para você poder cobrar mais, para você ser valorizado, para você, sabe, passar essa imagem de que, Sou ó, certo. o grande ali vai te entregar um trabalho, mas eu também tenho condição de entregar, e eu sou bem posicionado nesse ponto. Porque eu vejo também que a internet hoje nos traz isso, né? O grande, que é grande, ele também se aproximou dos pequenos. Então, o cara que ele olha o grande, ele também pode ver você. A gente tem essa condição. Antigamente não, né? A gente só ia, as pessoas só iam ver o nosso serviço se a gente colocasse uma TV, uma propaganda, algo desse tipo. Hoje não. Hoje a gente liga o celular, tá falando com todo mundo. Acabou. Tem um livro que fala muito isso que você comentou agora há pouco, que é O Mito do Empreendedor. Que ele fala justamente de você criar a sua empresa, por menor que ela seja, por mais que você nem pense que ela vai se tornar, sei lá, uma multinacional, mas você criar uma empresa pensando que você vai ter que replicar ela de várias maneiras diferentes, para que você entenda que todos os cenários precisam estar certos, tudo precisa estar muito alinhado. É isso aí. E eu, como acredito muito nessa questão de energia, então eu preciso mentalizar. Eu já sou grande, eu preciso me organizar como um grande. Preciso jogar esse jogo. Tá, agora, antes só da gente entrar nessa questão de tributação, Anderson, quando nós falamos desse controle, porque para eu saber se vale a pena ir para o simples ou lucro presumido, lucro real e etc., eu preciso ter um controle do que entra e do que sai muito assertivo. Esse controle, Excel, funciona melhor algum software? Tá, legal. Hoje no mercado existem softwares que não têm um custo elevado, né? A gente já passou dessa era de tudo é muito caro. Eu vejo muito assim, sabe? Qual o tempo que você está gastando para preencher a sua planilha? Qual o tempo, quanto vale a sua hora? A sua hora está sendo produtiva se você está ali? Anderson, se eu não fizer isso, eu não vou fazer nada. Então, beleza, continua fazendo Excel. Hoje os sistemas contábeis, a maioria deles importa tudo em Excel. Tá tudo bem. Agora, se você tem agenda cheia, se você tem essa visão mais empreendedora e você entender que esse tempo que você pode estar gastando preenchendo um Excel, você poderia estar fazendo um trabalho comercial, um trabalho de marketing, um trabalho, enfim, de parceria, tomando café com alguém que pode ser estratégico no teu negócio, se você tiver essa visão, qual é a ação que o Anderson tomaria? Cara, eu vou trazer um sistema, mas eu não quero nem cuidar disso. Eu quero terceirizar esse serviço financeiro. Eu faço isso no meu escritório. E vale a pena? Muito a pena. Eu vou te dizer. Eu vou te falar porque eu também pago, tá, para esse tipo de serviço. É o famoso BPO financeiro, né? Cara, é muito chato, porque às vezes o fornecedor não mandou a nota, aí você tem que cobrar a nota. Ah, o boleto chegou, aí você não pagou no dia porque esqueceu, sua agenda estava lotada aquele dia, você esqueceu. Aí você tem que ligar pro cara para pedir prorrogação. Aí você tem que lançar no sistema, aí você tem que ir no banco pagar, aí você tem que arquivar os comprovantes para mandar pro contador. Aí você tem que dar baixa no seu sistema, sabe? Então, você tem um processo financeiro muito árduo. Existe algum software que seja o software já com a pessoa que cuida? Exato, nas contabilidades está acontecendo muito disso, inclusive que é o que a gente fez lá também. Então você aproxima um software do teu cliente, aonde ele está conectado 100% com a tua contabilidade e o teu cliente só acompanha. Ponto. Mas e, por exemplo, vamos supor que eu vou assinar o software A. Daí eu preciso de alguém, software A, e aí o software A vai mandar a informação para o meu contador. Alguém vai fazer essa transição de mandar. Existe algum software que já venha o software com a pessoa que vai ficar alimentando? Exato. Ou eu tenho que contratar isso? Não, quando você contrata esse software, o que é legal? Você conversar com o seu contador primeiro. Por quê? Existem softwares que eles são enraizados já no sistema que o teu contador utiliza. Então, eu vou dar o exemplo no meu caso. A gente utiliza um sistema contábil, né? Só que existe um software de BPO financeiro que ele é conectado 100% a esse software. Então, vou imaginar, a Renata está chegando no meu escritório. Eu vou falar, Renata, como que você perde tempo com o seu financeiro? Como que é isso? Te dá trabalho? Tá? Olha, nós temos uma solução aqui que a gente vai fazer todo o financeiro para você e você vai ter acesso ao software, só que a gente que vai fazer toda a condução. Então, a gente vai fazer o seu financeiro e a sua contabilidade. E você só vai acompanhando. No final do mês você tem os seus indicadores. E a gente faz uma reunião de apresentação de resultado. Então isso faz muito sentido para o empresário. Cara.
Entendeu? E não é caro isso. É um serviço, por quê? Vou fazer o advogado diabo de novo aqui, hein? Os contadores vão me matar agora. Mas eles não estão acompanhando aqui mesmo, né? Que é Não, eu sou engenheiro, né? Então engenheiro. fica tranquilo. Por que pro contador é muito mais interessante ele fazer esse tipo de trabalho? Porque quando você faz o seu financeiro, você faz dentro da sua lógica. Você não tem um conhecimento contábil. Sim. Quando você manda para ele tem que colocar a lógica contábil que vai atender os requisitos do fisco. Quando ele inicia a operação dentro do software, ele já parametriza isso de forma que ele vai receber isso redondo na contabilidade Sim. dele. Então não é que ele está tendo mais mão de obra, ele está trocando a mão de obra que ele teria lá em um departamento Pelo tempo. para fazer o financeiro. E aí vira um serviço adicional dele, óbvio, pela Tem responsabilidade algum que ele assume. aplicativo que você indique? Eu uso no escritório OMI. Ah, acabei de anotar aqui. Ele tá na minha lista, Ah, já tá nas- conversei, mas eles ainda não me conquistaram. Eu utilizo eles. Existem outros, como Conta Azul, também é um software bem legal. Mas eu indico eles, assim, pela linha de crescimento que eles têm. Então, sempre está trazendo uma inovação. É muito prático trabalhar com eles. Tá bom. Então, beleza. Então, a pessoa já entendeu. Eu até fiz um passo a passo aqui. Que ela tem que... Se ela é técnica, não quer dizer que ela é uma boa empreendedora. Então, quando ela for empreender, ela tem que ir com a cabeça de empreendedor. Isso aí. Ponto. Não vale a pena iniciar sem ter um CNPJ direto. Vai iniciar, já faz direito. Já que vai iniciar, já procura um contador especialista nesse segmento pra já começar tudo certo. Excelente. Liçãozinha de casa, hein? Você viu só? Tô dando passo a passo aqui pra galera. Lembrar que contador é casamento, então se começar num mais ou menos, quando for trocar vai ser dor de cabeça. Se você quer crescer, deixa a base bem alinhada, então pegue já fornecedores bons, deixa seu time certo. Ninguém cresce pulando de Simples Nacional para outro Simples Nacional em CNPJ, e sim com estratégia. Isso. E já que vai começar, pega também um software, a indicação é o OMI ou o Conta Azul. Tá Isso bom. aí. Agora, tributação. Temos Simples Nacional, lucro real, lucro presumido. Normalmente, você abre um CNPJ, você vem direto pro Nacional. Isso. Que é comum, tá? Tá. Porque você não sabe o que vai acontecer na tua empresa. O que eu sempre aconselho? Esse é outro ponto que pode pintar no passo a passo, tá? Entenda uma coisa, tá, gente? Regime tributário, ele é específico para pagamento de impostos. Então, o regime que eu vou definir, ele tá ali controlando as informações que eu tenho, que eu vou encaminhar para o fisco poder saber o quanto de imposto que eu estou pagando, se está certo ou errado. Ponto. Regime tributário não tem nada a ver com o resultado do negócio. Então, indiferente do regime tributário, eu tenho que chegar no meu contador e falar: eu quero ser apurado pelo lucro real. O que significa isso, Anderson? Que para o fisco, eu estou declarando mediante a Simples Nacional, que é a que a legislação permite. No entanto, na minha gestão estratégica do negócio, eu quero saber se eu estou tendo lucro, se eu estou tendo prejuízo, se eu estou errando em algum ponto, aonde que eu estou tendo mais despesa, aonde eu posso melhorar. E se você não fizer uma contabilidade voltada a lucro real, você não consegue ter essa realidade. Você vai se basear no teu financeiro, que muitas vezes você nem olha. Acho que eu peguei na dor aqui, hein? Verdade sejam ditas. Ô, louco, eu olho toda semana, mas é porque eu sou de exatas, né? Então eu preciso saber Não, todos não vai os olhar. números. E é de verdade. Entre você olhar o financeiro e você fechar um outro negócio, você vai fechar outro negócio. É fato. Não, e assim, por mais que, igual eu falei, eu olho toda semana, toda sexta-feira. Tem lá 1 hora pra eu dar um check em tudo que aconteceu na semana. Só que ainda assim, se eu não tenho essa cabeça de simples, pra mim, igual você falou, sempre foi Simples Nacional e pronto. A primeira vez que a gente conversou, que eu falei, não, calma aí, peraí. E desde então, eu lembro que minha tarefa de casa foi, analisa sempre todos os impostos que você receber agora, a partir de agora pra pagar. Isso. Estou analisando desde sempre, então Legal. entendendo, vale a pena, não vale, bababá. E agora a gente começa o processo da mudança que você indicou pra nós, né? Exato. Até porque, Renata, quando você organiza a sua empresa dessa forma, você organiza com o seu contador. E o que é essa organização? Até é legal falar sobre isso. O que é essa organização? Essa organização é o seguinte: quando a empresa ela é aberta, você não tem muitos critérios de trabalhar nela, porque na sua cabeça você só abriu uma empresa para poder emitir nota para o cliente, porque o cliente exige que precisa de uma nota fiscal. Ponto. Mas não é isso, tá, galera? Quando a gente tem uma empresa, a gente tem que entender o que é despesa e receita da empresa, o que é despesa e receita da pessoa física. A gente tem que lembrar que a pessoa física ela é sócio, é um funcionário da empresa. Não, calma aí. Porque aqui nessa etapa, pô, se a pessoa já tá com contador, ela já tá com CNPJ, ela já tá com software,
O mínimo que eu espero é que CPF e CNPJ esteja, tipo, Não outro estão. mundo. Incrível, por incrível que pareça, mais de 80% mistura tudo. Sabe que... Nossa, é verdade. Eu fiquei chocada com isso. Eu fui levar minha documentação pra minha assessora que tava me ajudando a tirar o visto americano. E daí ela falou assim... Expliquei, né? Empresária, blá, blá, blá. Daí ela falou, tá bom, qual que é a sua renda? Daí eu falei, X. Daí ela, tá, mas varia bastante, né? Daí eu, tipo, não. Daí ela, como não varia? Você não é empresária? Daí eu falei, sim, mas eu tenho pro Labore. Daí ela falou, mas daí todo mês você tira o mesmo valor? Daí eu falei, sim. Daí ela, mas você não faz distribuição de lucro todo mês pra você sempre, sei lá, já que vendeu mais, você ter mais? Eu falei, não, distribuição de lucro a gente faz só no final do ano. Você ou deu uma se aula tiver pra alguma ela. coisa a cada 6 meses. Sabe o que ela me olhou? Ela, tipo, Que mulher estranha. isso não faz sentido. Eu nunca vi isso. Daí eu falei, tá, mas você vê o quê? Dela, se a pessoa tem empresa, o que entra, o que sobra, vai pra ela. Eu, tipo, não faz Não é sentido. assim. Eu fiquei muito chocada, porque eu falei, cara, imagina quantas pessoas, porque é um negócio de turismo especializado em visto americano. Imagina quantas pessoas passam por Sem lá. dúvida. Sem Eu fiquei dúvida. muito, eu cheguei no escritório, eu fiquei chocada, falei pro meu time, E falei, essa é a gente, realidade, viu? Essa é a não faz realidade. sentido. Essa é a realidade, infelizmente. Mas não tem essa educação, essa visão. Vai botar no passo a passo, né? Vai ser a primeira coisa do passo a passo. Vai fazer sua planilha financeira Até e eu vou separa. querer esse passo a passo, viu? Poxa, não. Tem que É, estar completamente é muito separado. comum, sabe, Renata, pegar e ver escolas de filhos. A pessoa faz o convênio médico em nome da pessoa física e paga pela pessoa jurídica. Aí eu falo, gente, mas se você fizer lá na pessoa jurídica, é até mais barato. Sim. Não, ela faz no nome da pessoa física e paga lá pela jurídica. Então, o que, que a pessoa tem que entender? Quando ela começa essa organização, o lucro real é isso. É eu separar, ó, quanto eu vou ganhar por mês. Cara, eu vou ganhar R$2.000 por mês e eu tô faturando R$10.000 por mês. Ok. Então, R$2.000 é o meu salário. Depois eu tenho conta de luz. Depois eu tenho conta de água. Da empresa, não a da pessoa física. A pessoa Por quê? física Da também pessoa- vai ter, mas vai pagar com os 2.000. Isso, da pessoa física vai pagar lá com os R$2.000, que foi lá pra tua conta. Saiu da empresa da PJ e foi pra pessoa física. Aí você paga lá as suas contas. E você vai pagar as despesas da empresa. Quando finalizar isso, vai ter um resultado. E aí falou, olha, dos 8.000 que tinha, sobrou 3. Aí você pode decidir. Se você quer colocar esses 3.000 na sua conta como distribuição de lucro, ou se você vai deixar aquela grana para a empresa crescer. O que eu sempre aconselho? Aconselho não, o que eu faço, na verdade, melhor dizendo. A gente faz distribuição de lucro trimestral lá no escritório. Só que a gente distribui um percentual do resultado. Então, por exemplo, vamos imaginar que sobrou os R$3.000. A gente não vai distribuir para os sócios R$3.000. A gente distribui 30% do resultado. Então, dos R$3.000, eu ia pegar 30%, no caso R$900, os R$900 é a distribuição de lucro. Dividido só. Porque esses outros 70% é para o crescimento do negócio. É verdade, a mulher ainda me questionou bem isso. Ela falou, tá, mas e daí se sobra lucro? Eu falei, você investe? Você guarda? Exato. Põe, Não sei. ó, vocês que são prestadores de serviço, investe em marketing, tráfego pago e Em aí por aí vai, treinamento, computador novo. Isso. Eu fiquei muito chocada. Fiquei assustada. Então, Tá bom. isso é transformar a sua empresa no lucro real, mesmo ela não sendo lucro real. E o que, que vai trazer isso de resultado para você? Que você tá livre para você, ao momento que você quiser. Quando eu falo momento, é no ano, tá? Uma vez que a gente opta por um regime, a gente fica o ano nela. Então, a não ser que eu estou abrindo uma empresa do zero. Então, eu estou abrindo agora, setembro. Ok. Então, ela vai iniciar e eu escolho o regime. Mas quando ela já é existente, eu defino em janeiro e aquilo fica para o ano inteiro, tá? E quando eu faço a empresa ser do lucro real, mesmo ela não sendo lucro real, eu tô livre para todo ano escolher qual que é o melhor regime tributário. Aí quando chega no final do ano, você tem que pedir para o seu contador, me faça um comparativo tributário dos regimes tributários, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Por quê? Porque ele vai ter informação real do seu negócio. Ele vai saber se está tendo lucro, se está tendo prejuízo. Se você está tendo prejuízo, mesmo você fazendo toda essa estratégia, organizou suas contas, você não paga a escola do filho mais pela PJ e não está sobrando dinheiro, possivelmente ele vai falar, esse ano é melhor a gente ficar no lucro real. Aí, com base naquela informação, a gente vai criar um orçamento. Eu vou sentar com a Renata e vou falar assim, estou imaginando o contador da Renata aqui. Renata,
Qual a sua perspectiva para esse ano? Quanto você espera crescer? Ah, poxa, eu faturei, sei lá, 30 mil por mês esse ano. Mas esse próximo ano eu estou fechando um contrato que eu vou faturar 60 mil. Eu já provisiono aquela receita no meu planejamento. E aí eu tenho que considerar aquilo para saber qual que é o melhor regime tributário que eu vou fazer. O profissional de engenharia vai conseguir fazer isso sozinho? Não, não é a área dele. Mas é por isso que ele tem que ter ser bem assessorado, ter um especialista para poder dar essa condição para ele. Anderson, em que momento que isso começa a valer a pena para uma empresa do Simples Nacional? Abrir hoje. Que momento que começa a já valer a pena? Você tem que organizar ela hoje, mas você vai começar a olhar para isso daqui uns 2 anos. Tem algum número? Tipo, começou a faturar X por mês, já começa a calcular. Não tem um número exato, mas eu vou te falar assim por feeling, tá? Por quê? Porque depende muito do objetivo da empresa. Um exemplo. Pode ser que a empresa teve o seu melhor faturamento, mas ela também teve os seus maiores investimentos nesse ano. Então, naquele ano, ela deu prejuízo. Porque ela investiu em alguma coisa. Então, é muito relativo. Mas, quando a empresa já está faturando ali acima dos seus 40, 50 mil por mês, eu já acho que tem que olhar. Já tá falando uns 600 mil por ano. Isso. Então, de Já tem que 500 começar a a olhar. 600 mil por ano, ou de 40 a 50 mil por mês. Isso aí. Já tem que começar a fazer essa troca. É muito comum vocês olharem na internet, se vocês procurarem essa informação, e a galera vai falar, acima de 150 mil por mês, você já busca analisar outros regimes tributários. Mas tem uma questão aí em vocês são prestadores de serviço. A tributação do prestador de serviço é diferente do comércio, ela é mais alta. E o fato de você ter CLT muda, interfere, melhora, piora? Não muda nada. De você ter funcionário? É. Então, quando você tem funcionário, estar no Simples Nacional é bom, tá? Porque o Simples Nacional, ele deixa de pagar 20% de INSS, que a gente chama de INSS patronal. Porque, vamos fazer aqui um estudo, tá? Imagina o seguinte, lembra quando vocês eram CLT lá e recebia todo mês o olerite lá? Sobre aquele salário, tinha o desconto de INSS. Aquela era a tua responsabilidade do INSS que você recebia do seu salário, para a tua aposentadoria, para um auxílio-doença, algo desse tipo, que você vai precisar da Previdência. A empresa, ela tem a responsabilidade de contribuir por mais 20% sobre o seu salário de INSS. Quando ela está dentro do Simples Nacional, ela não paga esses 20%. Então, a grande sacada de você estar no Simples Nacional é não pagar esses 20%. Agora, eu tenho um funcionário, tenho 2 funcionários, é uma conta que não vai fazer tanta diferença. Então, é importante ver. Agora, eu estou crescendo, estou contratando muita gente. É legal você analisar se não é bacana você ter um tipo de negócio onde estão alocados os funcionários, que essa empresa vai prestar serviço para as outras que estão em outro regime tributário. Perfeito. Tá bom. Então, aí são estratégias já maiores. Então, pra gente fechar a parte de tributação, não pode ser MEI, fim. Acabou. Vou começar pelo Simples Nacional, possivelmente. Simples Nacional emitiu nota, paga, acabou. Acabou. Lucro real, você só paga se você tiver lucro. E o lucro presumido é igual ao Simples Real, só que é quando eu tô ganhando mais. Isso, o Simples Nacional. No caso, o presumido, o que ocorre é o seguinte, ele faz uma presunção de lucro, o governo. Ele fala, como você ainda não sabe apurar o lucro, eu vou te presumir 1 milhão. Exato. Vou falar a minha presunção. Então, no ramo de serviço, é 32% de lucro. Então, ele tributa sobre 32%. Agora, mesmo que você tenha 1%. Mesmo que você teve 1% ou não teve lucro. Tá? Então, é bem interessante ver. É muito comum, tá? Na prestação de serviço, as empresas serem do lucro presumido. É comum. Na parte de comércio, não. Tá. Mas na prestação de serviço, sim. Porque é uma área técnica, né? Então, muitas vezes você não tem muitas despesas, é só receita. Então, se você for apurar mesmo o lucro real, às vezes a sua margem é maior do que os 32%. Nesse caso, vale a pena. Existe alguma porcentagem, por exemplo, para você levar como, por exemplo, tem um escritório de engenharia. Faturo 1 milhão no ano e meus custos, né, durante o ano é, sei lá, 800 mil. Então, me sobra 200 mil de lucro, quer dizer que minha empresa está tendo 20% de lucro no ano. Existe alguma margem, assim, por exemplo, olha,
De serviços tem que ser de 15% a 30% para estar saudável. De educação tem que ser existe alguma coisa disso ou não? Tem Depende. no mercado, né? Eu não confesso que eu não sei qual que é o percentual ideal de um EBITDA, por exemplo, né? Que seria ali o resultado do teu negócio dentro do teu mercado. Mas o que que eu aconselho? Pegar os estudos de classe, tá? Então, os sindicatos dos prestadores de serviço de engenharia, no caso, eles podem fornecer quais são os percentuais de mercado de lucratividade para que você possa comparar. Quando a gente faz um trabalho de BPO financeiro, por isso que é interessante o BPO financeiro, essa é uma das informações mais importantes, porque eu quero saber quanto que o mercado costuma ter de resultado. Eu tô acima ou tô abaixo? BPO financeiro, vamos lá, né? Porque daí o que vai acontecer? Você precisa de alguém para controlar seu financeiro lá no OMI. A pessoa fala, não, mas é que minha mãe, ela sabe lançar ali os dados, e daí só precisa lançar dados. Não é um BPO financeiro. Não é. A sua mãe está sendo, na verdade, uma auxiliar financeira para você. Qual é o papel do BPO? O papel do PPO é ele fazer a execução de contas a pagar, contas a receber e transformar aquela informação em algo consultivo para que você possa ter uma tomada de decisão. Tá? É fazer uma leitura que você não tem tempo para fazer ou às vezes não tem conhecimento para fazer. Tá? Buscar informações, olha, qual que é a prática de mercado, eu estou dentro da prática, não estou dentro da prática. E existem também tipos de BPO. Quando você for contratar, possivelmente você vai ver que tem o que você quer. Eu quero só contas a pagar ou receber. O trabalho que a sua mãe faz, é um preço. Eu quero com análise. Não, eu quero ter acesso aos indicadores em tempo real. É outro preço. Então, você tem aí como você define o que você quer. Sim. Eu defendo muito a ideia de ter um BPO interno, ter um BPO financeiro cuidando disso, porque é muita informação. Nós tínhamos lá no escritório, ficou 1 ano junto com nós, agora a gente tá trocando, inclusive vou até te pedir indicação. Legal. Justamente porque a gente sentiu muita falta de ter não só um sistema preenchido e conta paga. É tipo, números, dados, e aí, tá bom, tá ruim, o que tá acontecendo, o que não tá, qual é o ponto. E até nesse mesmo cenário, Anderson, eu queria entender com você, a gente falou muito da questão do contador ser físico para você poder ter esse contato. E aí você comentou que é importante, ali no final de ano, fazer uma análise, já pensando no que você quer para o próximo ano, e ter essa reunião com o contador. É importante ter esse contato com o contador quantas vezes no ano? Além dessa do final de ano? Eu aconselho no mínimo no trimestre. Uma vez por trimestre, sentar pra conversar. Por que eu coloco o cravo trimestre? Porque quando eu tô sempre imaginando que a galera que tá aqui conosco, eles vão crescer. Eu espero que sim. E eu também, e nós vamos torcer por isso. Eles vão crescer e eles vão estar no lucro real. Legal. A apuração do lucro real, na maioria das vezes, ela é trimestral. Então, quando você já cria essa cultura de analisar o teu resultado trimestralmente, quando você fizer essa conversão, já está dentro da sua rotina. Perfeito. Tá? Perfeito. Última pergunta pra gente encerrar. Passa rápido, Nossa, né? Sim, já deu 1 hora. Olha mas isso. Eu tô aqui, ó, como se estivesse na faculdade. Tá. BPO, reunião. Qual o risco em eu contratar PJ? De novo, eu, Renata. Agora é Renata R. Dalmolin, tá? Minha opinião, não gosto, não concordo, fim. Então, todo mundo que trabalha dentro da RDAO ou é estágio ou é CLT. Legal. Acabou. Porém, sei que essa prática existe muito no mercado. Sim. Eu não sei dizer se ela é certa ou errada, gostaria de saber. E qual é o risco que a pessoa corre quando ela contrata um PJ, mas na verdade aquela pessoa tem uma função CLT. Legal. Olha que legal a sua fala. Isso já vai trazer a sua resposta. O que a lei prevê sobre contratações? Ela fala assim, você pode trazer serviços terceirizados. Quando você está falando de uma pessoa, você está falando PJ. A gente chama isso de pejotização, né? O que é? Olha, você está ganhando muito aqui, mas está tendo muito desconto de impostos, né? Então, para ficar mais barato para mim e mais barato para você, você abre o CNPJ e você começa a prestar serviço para mim. Isso é pejotização. O que é terceirização? É eu contratar uma empresa que aquela empresa vai alocar colaboradores para trabalhar para mim. É diferente, tá? Então, a terceirização, o risco é mínimo.
a pejotização, para mim, o risco é alto. Porque essa pessoa, muitas vezes, ela vai trabalhar só para você. Normalmente. Normalmente. Você só quis dar um jeito pra Substituição. segurar ela, muitas vezes, pra ela não ir embora, pra ela poder ganhar mais. Às vezes você não quer dar um aumento pra ela. Então você arruma um jeitinho dela poder ganhar mais. Não, e eu vejo, posso estar completamente errada, tá? Me corrigir se eu estiver errado. Mas eu vejo que isso é uma forma de... Anderson, você vai ganhar mais, olha só que legal. Só que, na verdade, eu, como empresa, estou só terceirizando a responsabilidade. É isso Porque aí. aí você precisa de um contador, você precisa tirar esse dinheiro para suas férias, você precisa pensar no seu 13º e você precisa fazer a conta do seu Sim. imposto. E sabe o que é louco disso? Porque a pessoa ela se encanta com a pejotização, mas depois ela não tem uma administração da vida dela. Então falta o 13º, falta as férias, Então, ela falta trabalha loucamente. e não consegue ter nada. Agora, qual o grande problema disso, tá? Vamos ir para as regras para a galera aí ficar bem atento. Habitualidade. Cara, esse cara chega no mesmo horário e sai no mesmo horário todos os dias. Esse cara tem e-mail da empresa. Esse cara está dentro da sua empresa todos os dias. Ele segue as regras dos colaboradores. Ele vai um dia virar e vai falar assim: eu era um funcionário. E você vai ter que pagar por todo esse período. Ah, mas ele ganhou mais. O problema é teu. O risco foi teu. Você aceitou. Então isso é um risco muito grande. E as pessoas não entendem que quando eu falo assim, ó, abre o teu CNPJ e você presta serviço para mim. Quando eu falo isso para essa pessoa, eu tenho que ter a consciência que eu estou falando para ela, ó, a partir de agora eu sou um cliente teu, assim como você pode ter outros clientes. Então, se ela trabalha para você de segunda a sexta e segunda, terça e quarta ela resolveu não vir porque ela vai atender outro cliente, tá tudo bem. Porque se você cobrar ela nesse sentido, ela vai ter argumentos para falar: eu não sou então um PJ, eu sou um funcionário. Putz, boa. Sabe? Então isso é muito habitual que acontece, que as pessoas tornem aí os profissionais CLTs em PJ, mas querem que eles sigam as regras do CLT. E aí é tiro no pé total. Tá bom. Antes de eu pedir uma reflexão final, uma sugestão final pra galera, vou passar aqui no nosso checklist. Assim, ó, o item 0 que eu coloquei é CPF é diferente do CNPJ, fim. Boa, acabou. Cara, pelo amor de Deus, minha cabeça não consegue entender que as pessoas misturam isso. E é comum, viu? Muito comum. Nossa, eu fico muito chocada, muito chocada. É bem engraçado isso, na real, porque às vezes, sei lá, alguém me convida pra fazer alguma coisa, eu falo, putz, não posso, não recebi ainda. Daí a pessoa me olha, tipo... Ah, pô, Oi? é verdade. Tipo... Você não eu falo, recebeu? não, tipo, né, recebi, gastei, mais Ah, que eu devia posso esse pagar mês. isso por mês, né? Pô, como assim você pode pagar? É o meu salário. É de salário, É. prolabore normal, CLT. Então, primeira coisa é essa. Vai abrir uma empresa, já define aí quanto que você precisa ganhar, esse é seu salário e pronto, fim. E outra coisa que eu acho até bem interessante a gente acrescentar aqui. Se na empresa tem um padrão que aumentos ou renegociação de salários ou promoções acontece a cada 3 ou 6 meses ou 1 ano, pra mim, o dono tá nesse mesmo comboio. Exato. É Exato. junto com todo mundo ou com ninguém. Segundo, se você é muito bom na técnica de alguma coisa, não necessariamente você seja bom empreendedor. Então, foi para empreendedor, vai ser empreendedor, estuda empreendedorismo. Não vale iniciar sem CNPJ. Já que vai iniciar, pega um contador bom, um contador que seja especializado no assunto. Se você quer crescer, entende que vai ter que pagar bem a galera que está com você. Procure um aplicativo, um software, alguma coisa para fazer esse controle. Lembrar que regime tributário é diferente de resultado. Se fatura mais de 50 mil por mês, já tem que começar a pensar para que lucro vai ou se vai ficar no simples. Bom importante ir atrás de estudo de classe dos sindicatos, Sinduscom, de construção, de engenharia, do que tiver, para entender a porcentagem de lucro indicada para o seu negócio. Tenha um BPO financeiro, ou talvez, se for muito caro manter um BPO financeiro, pegar a cada 3 meses para fazer essa análise trimestral já funciona, né? Excelente, excelente. Tá, consegue economizar já. O contador, cara, tem que ter reunião a cada 3 meses, fim, e PJ no SLT. Boa. Resumão, hein? Resumão. Tá Olha, bom. se fizer isso, eu não garanto. Tem como dar ruim. Não tem como dar ruim. Eu garanto, em 1 ano, essa pessoa vai ter uma vida totalmente diferente. Ela vai falar, cara, como eu cresci esse ano. Fazendo certo. É porque ela tá fazendo certo. É porque ela tá fazendo certo. Anderson, você pode deixar uma reflexão final aí pra galera, por favor?
Deixo. Eu queria que as pessoas realmente pensassem sobre os planos que elas querem de vida. Então, buscar exatamente trilhar o caminho do que é o certo. Porque não tem o jeitinho que vai resolver isso hoje e amanhã não vai te dar problemas. Quando você trabalha certo desde o começo, a sua empresa vai crescer e você sempre vai estar pensando no crescimento do seu negócio. Você não vai perder tempo de ficar resolvendo problemas do passado. Eu conheço pessoas que estão resolvendo problemas com Receita Federal que já ultrapassaram 10 anos. E isso está sendo uma sombra na vida dessas pessoas. Pessoas que não conseguem hoje comprar um bem porque estão com contas bloqueadas, pessoas que não conseguem ter uma comprovação de renda, então ganha muito, mas não consegue comprar nada, todo desorganizado. Então, o que eu peço para vocês, comecem fazendo certo desde o início. Esse é o caminho que vai levar vocês para o sucesso. Boa? Excelente, excelente. Galera, é isso. Acredito que esse podcast ficou bem intuitivo, bem Legal. interativo, bem prático, bem simples as regras, as ideias. Como que a galera te encontra? Anderson Souza Oficial no Instagram ou no YouTube no Café Tributário. E é muito difícil pra gente que é técnico, né? Falar pra um público que a gente sabe que não é a mesma linguagem. Então espero que tenha saído bem aí. Saiu super. Não, ficou muito simples. Eu fui acompanhando aqui a linguagem. Legal. Super simples. Fizemos aqui um checklist do que dá pra galera fazer. Então, quem acompanhou com o caderninho consegue super estruturar aí um plano de ação pra em 6 meses Maravilha. organizar toda a casa. Anderson, mais uma vez, muito obrigada Imagina, pelo seu tem que tempo, pela agradecer, sua não. disponibilidade aqui do Prevcast. E é isso, galera. Nos vemos sexta-feira que vem. Valeu, obrigado vocês, gente.